Você está ouvindo Literata Cast, o seu clube de leitura na internet. Narrado por Doroteia Gomes. Produção Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria. O Lobo da Estepe, por Hermann Hesse. Recuperei na manhã seguinte o sono perdido durante a noite. Após um banho, regressei à casa morto de cansaço e fechei as cortinas. Ao despir-me, encontrei no bolso da calça o poema, mas deixei-o ficar. Deitei-me em seguida, esqueci Maria, Hermínia, o baile de máscaras e dormi o dia inteiro. Quando me levantei, já de tarde, lembrei-me, enquanto me barbeava, de que faltava 1 hora apenas para começar o baile e que eu tinha de arranjar uma camisa social. Aprontei-me bem-humorado e saí. Antes de mais nada, era preciso jantar. Aquele era o primeiro baile de máscaras de que eu iria participar. É certo que já assistira a outras festas em tempos passados. Vez por outra as achara agradáveis, mas nenhuma eu dançara, nelas funcionando apenas como espectador. A animação com que ouvia outras pessoas descrevê-las e a alegria que demonstravam em sua participação sempre me pareceram algo cômico. Hoje, o baile era também para mim um acontecimento que me causava alegre entusiasmo, mas não isento de angústia. Como não tivesse de levar uma dama em minha companhia, resolvi chegar tarde, segundo me havia recomendado Hermínia. Há muito não ia ao Elmo de Aço, meu refúgio de outros tempos, onde vêm sentar-se os homens desiludidos para beber e jogar, pois essa atitude já não se harmonizava com a tranquilidade da minha vida atual. Mas, naquela noite, algo voltava a atrair-me para ali. No estado de espírito tímido e alegre, que me dominava de quando em vez, causado pelo destino e no limiar da despedida, todas as etapas e lugares de recordação de minha vida ganhavam mais uma vez aquele belo e doloroso resplendor do passado, e entre eles, a pequena e úmida taberna, de que eu era um dos fregueses pouco tempo atrás, quando então me teria bastado o primitivo narcótico de uma garrafa de vinho para me dar forças de ir para casa e suportar a vida por mais um dia. Outros meios de poderoso encanto havia eu saboreado depois disso. Havia sorvido doces venenos. Entrei sorrindo no local e fui acolhido por uma saudação do gerente, inclinações de cabeça de alguns fregueses silenciosos. Pedi um frango assado, serviram-mo, bem como vinho da Alsácia, que despejei no copo rústico de vidro grosso. As mesas de madeira, muito brancas e limpas, olhavam para mim, amistosas, bem como os velhos lambris amarelos. E enquanto bebia e comia, aumentou dentro de mim aquele sentimento de decadência e despedida, esse doce, doloroso e íntimo sentimento de uma aderência que não se desprendia, embora já estivesse madura para tanto. Uma aderência de todos os pontos de vista e coisas de minha vida anterior. O homem moderno chama isso sentimentalismo. Já não ama as coisas inanimadas, nem mesmo ao seu mais sagrado objeto, seu automóvel, que está sempre querendo trocar por outro, mais novo. O homem moderno é enérgico, capaz, são, frio e rígido. Um tipo excelente, que será um milagre de eficiência na próxima guerra. Tudo isso não me importa. Não sou um homem moderno, nem também um antiquado. Estava fora do tempo e me arrastava em direção à morte que desejava. Nada tinha contra o sentimentalismo. Estava alegre e agradecido de sentir ainda em meu coração algo assim como alguns sentimentos. De modo que me entreguei às recordações que a velha taberna suscitava em mim, e a simpatia que me despertavam aquelas velhas cadeiras maciças, o odor a fumo e a vinho, que eram para mim como um resplendor do habitual, do cálido, do caseiro, pois todos estes significados tinha a taberna para mim. Despedir-se
é belo, doce. O banco duro pareceu-me agradável, e bem assim o copo rústico. Apreciava o vinho da Alsácia, apreciava minha confiança em todas e em cada uma das coisas daquele lugar. Amava a fisionomia dos bebedores, que estavam sentados a sonhar e dos quais eu fora irmão por algum tempo. Sentimentos burgueses eram os que aqui experimentava, levemente enraizados com um aroma de pousada romântica de meus tempos de rapaz, quando ainda me estavam vedadas as tabernas, o vinho e o fumo. Mas não se levantou nenhum lobo da estepe para estraçalhar com os dentes em riste meu sentimentalismo. Estava sentado, pacificamente à luz do passado, que no seu crepúsculo ainda irradiava um doce resplendor. Chegou um vendedor ambulante, vendendo castanhas assadas, e lhe comprei um punhado. Veio uma velha vendendo flores, e lhe comprei 2 cravos, dando-os de presente à dona da casa. Quando fui pagar e procurei em vão pelo meu bolso do paletó, foi que me dei conta que estava vestido a rigor. O baile de máscaras. Hermínia. Contudo, ainda era cedo, e não consegui convencer-me de ir desde já para o Globo. Também senti, como era hábito ultimamente em todas essas diversões, alguma resistência, algum impedimento, uma oposição a entrar em locais amplos, abarrotados de gente e cheios de ruídos, uma timidez escolar diante de uma atmosfera estranha, diante do mundo dos elegantes, diante do baile. Vagando, passei diante de um cinema, com suas luzes cintilantes e enormes cartazes de cores resplandecentes. Passei ao largo alguns passos, mas voltei e entrei. Ali poderia sentar-me tranquilamente até às 11 horas. Guiado pelo vagalume com sua lanterninha, encontrei um lugar não antes de haver tropeçado com as cortinas do salão às escuras. E de súbito me encontrei em meio ao Velho Testamento. A película era uma dessas que, segundo afirmavam, não tinham intenções comerciais, mas feita com propósitos mais puros e nobres, dessas a que os professores de religião levam seus alunos para ver nas matinês. Representava a história de Moisés e dos israelitas no Egito, com grandes massas humanas, cavalos, camelos, palácios, esplendores faraônicos e misérias do povo judeu nas ardentes areias do deserto. Lá estava Moisés com seus longos cabelos e barbas, à maneira de Walt Whitman, um Moisés magnífico e teatral, com um enorme báculo e seu andar de Wotan, caminhando com todo o fervor e austeridade pelo deserto à frente dos judeus. Vi-o implorando a Deus junto ao Mar Vermelho, e vi as águas se abrirem para ele de um e de outro lado, deixando-lhe um caminho livre, um caminho cortado entre as montanhas de água represadas. Os meninos que os professores de religião trazem a ver a película certamente discutiram sobre a maneira como os cineastas haviam conseguido executar a cena. Vi o profeta e seu povo temeroso atravessando o mar. Vi aparecer no encalço deles os carros de guerra do faraó. Vi os egípcios se deterem, vacilantes, à orla do mar. Depois avançarem valentemente pela brecha e, em seguida, caírem sobre eles as montanhas de água, afogando a magnificência e o esplendor dos carros do faraó e de seus guerreiros, que me recordou um dueto para baixos de Handel, no qual esta passagem aparece maravilhosamente descrita. Vi Moisés subindo depois o Monte Sinai, um herói adusto, numa adusta confusão de penedos, e vi como Jeová lhe foi transmitindo, entre trovões e relâmpagos, os 10 mandamentos, ao passo que o seu indigno povo erigia o bezerro de ouro aos pés da montanha e se entregava a regozijos bastante desorbitados. Era para mim prodigioso e surpreendente contemplar tudo aquilo e ver representada a história sagrada, com seus santos e milagres, que em nossa juventude nos permitiram pressentir confusamente um outro mundo, ali, diante daquele público agradecido, que comia em silêncio as guloseimas que trouxera consigo, além de poder admirar uma pequena e formosa estátua de Ramsés e a cultura daqueles tempos. Meu Deus!
Teria sido preferível que perecessem, além dos egípcios, os judeus e os outros povos, de morte violenta e digna, em vez dessa cruel e pretensa morte aos bocados por que passamos hoje em dia. 1000 vezes preferível. E então, tá gostando da história? Da narração? Da escolha dos livros? Então ajuda o LiterataCast. Se você estiver me ouvindo numa plataforma de áudio, dá uma olhadinha se não existe aí a possibilidade de você curtir, seguir o canal. E se estiver no YouTube, deixa o seu like, um comentário, compartilha com seus amigos que também gostam de literatura. Ah, também tem o botão Valeu Demais no YouTube, caso você queira nos ajudar financeiramente. O LiterataCast conta com seu apoio. E agora, de volta à leitura. Meus secretos impedimentos, meus temores diante do baile de máscaras não haviam diminuído com o filme e suas emoções, mas antes aumentado, desagradavelmente. Tanto que tive de concentrar meus pensamentos em Hermínia, para me encaminhar ao globo e penetrar no salão. Já era tarde da noite e o baile estava em seu máximo esplendor. Logo me vi envolto pela multidão de mascarados, empurrando daqui para lá, solicitado pelas garotas para que as convidasse ao champanhe, recebendo dos pierrots tapinhas nos ombros e tratados por todos com a maior intimidade. Não fazendo caso de nada, aproximei-me com dificuldade do vestiário. Quando recebi o cartão numerado, guardei-o cuidadosamente num dos bolsos, pensando que, de certo, iria usá-lo de volta se aquela multidão continuasse a aborrecer-me como estava. Em todos os salões do grande edifício se acotovelava a gente festiva. Dançava-se em todas as salas, até nos corredores. Escadas e patamares estavam cheios de mascarados, bailarinos, música, risos e júbilo. Fui caminhando como pude, oprimido de uma sala onde tocavam orquestras de negros até outra, onde havia uma banda de aldeões, do grande salão resplandecente até a entrada, das escadarias até o bar, o buffet, os nichos onde serviam champanhe. As paredes estavam quase inteiramente cobertas de quadros e desenhos festivos e bárbaros, pintados por jovens artistas. Todos lá estavam, artistas, jornalistas, professores, comerciantes e também, naturalmente, todos os notáveis da cidade. Numa das orquestras tocava Pablo, soprando com entusiasmo no seu tubo recurvo. Quando me reconheceu, reforçou a intensidade de suas notas à guisa de cumprimento. Empurrado pela multidão, entrava numa ou noutra sala, subia ou descia uma escada. O saguão de entrada fora decorado pelos artistas com motivos do inferno, e a música era executada por demônios furiosos. Pouco a pouco comecei a preocupar-me por não ver Hermínia nem Maria. Lancei-me em sua busca. Tentei várias vezes penetrar no grande salão, mas era sempre detido pela multidão que vinha em sentido contrário. À meia-noite ainda não havia encontrado ninguém. Embora não tivesse dançado ainda, estava todo suado e aborrecido. Deixei-me cair sobre a primeira cadeira que encontrei vaga, entre pessoas estranhas. Pedi vinho e compreendi que uma festa tão ruidosa não era para um velho como eu. Resignado, tomei meu copo de vinho, olhei fixamente para os ombros e os braços nus das mulheres em torno. Vi passar muitas máscaras grotescas. Pus-me a atirar confete e serpentinas. Despachei com um gesto as 2 garotas que queriam sentar-se em meus joelhos ou dançar comigo. «Velho urso!» gritou-me uma delas, e tinha razão. Decidi animar-me bebendo, mas o vinho também me caiu mal, pois não cheguei a tomar um segundo copo. E pouco a pouco comecei a sentir que o lobo da estepe estava atrás de mim, com a língua de fora. Não me sentia à vontade, estava desambientado. Viera com a melhor das intenções para me divertir, mas não conseguia encontrar alegria, e todo aquele riso e exagerado regozijo me pareciam estúpidos e fora de propósito. E aconteceu que, decepcionado e insatisfeito comigo mesmo, ao fim de 1 hora, aproximei-me do vestiário para apanhar meu casaco e ir-me embora. Era uma derrota, um retorno ao lobo da estepe.
E Hermínia não me perdoaria. Mas não podia fazer outra coisa. No difícil avançar através da multidão até o vestiário, examinei atentamente as pessoas para ver se descobria minhas amigas, mas em vão. Já estava diante do balcão do vestiário. A moça estendeu a mão para receber o cartão numerado, que eu buscava encontrar no bolso do smoking. O cartão não estava ali. Diabo, era só o que faltava. Durante minha penosa peregrinação entre a gente alvoroçada, enquanto estive sentado a tomar vinho, lutando com o desejo de sair dali, tinha apalpado mais de uma vez o bolso, constatando a existência do cartão em seu devido lugar. Mas agora já não o encontrava. Tudo estava contra mim. Perdeu o cartão? Perguntou junto a mim um diabinho vermelho e amarelo. Não seja por isso, meu camarada. Pode usar o meu. E me entregou um cartão. Enquanto o apanhava mecanicamente e o virava entre os dedos, o ágil diabinho desapareceu. Quando aproximei dos olhos o cartão, comprovei que não trazia nenhum número, mas uma inscrição em letras miúdas. Pedi à moça do vestiário que esperasse. Aproximei-me do primeiro foco de luz e li. Nele havia garatujada qualquer coisa em caracteres miúdos e vacilantes difíceis de ler. Hoje, a partir das 4, no Teatro Mágico. Só para loucos. Entrada ao preço da razão. Para os raros somente. Hermínia está no inferno. Como uma marionete cujos fios tivessem escapado dos dedos de seu manipulador, após uma morte breve e rígida, e num momentâneo embotoamento dos sentidos, volta a reanimar-se, volta a entrar em ação, a dançar e agitar-se. Assim corri, como arrastado por um fio mágico, para o tumulto de onde há pouco fugira, fatigado, desanimado e envelhecido, correndo então elástico, jovem e diligente. Nunca nenhum pecador empregou tamanha diligência em correr para o inferno. Pouco antes me incomodavam os sapatos de verniz, o ambiente carregado de perfume, o calor me desagradava e abatia. Agora, corria célere sobre os pés alados ao compasso do one-step, pela sala, em direção do inferno. Senti o ambiente cheio de encanto. Fui carregado pelo calor e por aquela música estridente, pela orgia de cores, de perfume de ombros femininos, do múltiplo rumor de vozes e risos, de compassos de dança, de resplendor, de todos aqueles olhos acesos. Uma bailarina espanhola refugiou-se entre os meus braços. Vamos dançar? Não posso, disse. Tenho de ir ao inferno. Mas receberia com prazer um beijo teu. A boca rubra que havia sob a máscara veio em busca da minha. E ao primeiro beijo reconheci Maria. Agarrei-a firmemente entre os braços, como uma rosa madura do verão. Sua boca florescia. E dançamos de lábios colados, passando assim diante de Pablo, que estava enlevado com o ritmo de seu instrumento. E seu olhar de animal formoso envolveu-nos brilhante e meio ausente. Mas, antes que tivéssemos dançado 20 passos, a música parou. Com desagrado, deixei que Maria se soltasse de meus braços. Gostaria tanto de dançar mais, disse-lhe encantado com seu ardor. Adoraria que a dança tivesse durado mais uns passos. Estou apaixonado pelo seu braço divino. Deixa-me tomá-lo por mais um instante. Mas, sabe, Hermínia me chamou. Está no inferno. Já suspeitava. Vai, então, Harry. Continuarei a querer-lhe bem. Despediu-se de mim. Era o adeus. Era o outono. Era o destino que havia feito a rosa de verão lançar seus aromas mais puros. Continuei a correr, pelos amplos corredores cheios de deliciosos apertos. Desci a escada em direção ao inferno. Ali, ardiam nas paredes negras, como breu, umas lâmpadas deslumbrantes, e a orquestra de diabos tocava frenética. Num banco alto do bar estava sentado um lindo jovem, sem máscara, vestido de fraque, que me olhou um instante com olhos irônicos.
Eu estava espremido contra a parede porque havia mais de 20 pares bailando no estreito recinto. Angustiado e ansioso, examinava todas as mulheres. A maioria ainda de máscara. Algumas me sorriam, mas nenhuma era Hermínia. O jovem do bar continuava a olhar para mim ironicamente. No próximo intervalo da música pensei, Hermínia virá ao meu encontro. A música parou, mas ninguém apareceu. Aproximei-me do bar, que estava localizado a um canto do recinto. Sentei-me ao lado do jovem e pedi uísque. Enquanto bebia, olhei o perfil do jovem, que me pareceu muito conhecido e encantador, como uma imagem dos tempos antigos surgindo através do véu da poeira do passado. Oh, disse para mim mesmo, num estremecimento. Era Hermann, meu amigo de infância. Hermann? Disse vacilante. E ele sorriu. Harry, então me encontraste? Era Hermínia, pouco maquiada e um tanto despenteada. Seu rosto inteligente aparecia um tanto pálido sob o rijo pescoço. As mãos pareciam prodigiosamente pequenas na negrura das mangas do fraque, com seus punhos brancos à mostra. Admiravelmente delicados pareciam seus pés metidos num sapatinhos de seda preto e brancos, de forma masculina, na extremidade das calças largas e negras. Este é o traje com que pensas fazer-me apaixonar-me por ti, Hermínia? Até agora, disse ela, já consegui fazer várias damas se apaixonarem por mim. Chegou tua vez. Mas antes tomemos uma taça de champanha. Assim fizemos, sentados em nossos altos assentos de bar, enquanto junto a nós continuava o baile e ressoavam as estridências da música. E sem que Hermínia empregasse muito cuidado, ao que parece, de súbito, me senti enamorado dela. Como estivesse vestida com trajes masculinos, não podíamos dançar, nem podia permitir-me qualquer carícia. E enquanto permanecia distante e neutra em suas vestes de homem, envolvia-me em olhares, em palavras, em gestos que tinham todos os encantos de sua feminilidade. Sem sequer tocar-lhe, fiquei subjugado por seu encanto. E nesse encanto residia em seu disfarce, no seu hermafroditismo. Depois esteve conversando comigo a propósito de Hermann e da infância, da minha e da sua, daqueles anos anteriores à puberdade, em que a capacidade de amar se estende não só sobre ambos os sexos, mas sobre tudo mais, o sensorial e o espiritual, e tudo fica impregnado de encanto amoroso e da prodigiosa capacidade de transformação que só é dado aos eleitos e aos poetas conhecer, às vezes nos momentos extremos de suas vidas. Fingia ser um rapazinho, fumava e falava pausada e discretamente, não raro com um pouco de ironia, mas tudo estava trespassado do Eros. Tudo transformava em caminho para os meus sentidos em nobre sedução. Embora julgasse conhecer bem e suficientemente Hermínia, ela se revelava naquela noite inteiramente nova para mim. Com quanta suavidade, e sem que o notasse, estendeu em torno de mim a rede tão desejada. Como me deu a beber, como se estivesse brincando, o doce veneno. Conversamos e bebemos champanha. Passeamos pela sala observando aventureiros descobridores, buscando os casais, cujo enlace amoroso contemplávamos. Apontou-me algumas mulheres, com as quais me pediu que dançasse, e me deu conselhos sobre a maneira com que me devia conduzir com elas. Comportávamos-nos como rivais, perseguíamos a mesma mulher, dançávamos alternadamente com ela, intentávamos ambos conquistá-la. E, no entanto, tudo isso não passava de fingimento, um jogo entre nós dois que nos enlaçava intimamente, que nos acendia a ambos. Tudo era pura fantasia. Tudo tinha uma dimensão a mais, uma significação mais profunda. Tudo era jogo e símbolo. Vimos uma jovem, muito bonita, que parecia estar descontente e entristecida. Hermann dançou com ela, fê-la florescer,
Desapareceu com ela para tomar champanha e depois me contou que havia conquistado aquela mulher não como homem, mas como mulher, com o encanto de Lesbos. Mas toda a casa retumbava cheia de salas em que estrondeava o baile. Aquele rumoroso mundo de máscaras transformou-se pouco a pouco para mim num paraíso de sonho. A flor enfeitiçava a flor com seu perfume, rebuscava entre os frutos, provando-os com os dedos. As serpentes me fitavam, sedutoras, em meio às verdes sombras de folhagem. As flores de lótus se abriam sobre o negro pântano. Pássaros mágicos cantavam nas ramadas, e tudo me conduzia para uma meta anelada. Tudo me incitava com mais ardente desejo para a única. Uma vez dancei com uma jovem desconhecida, ardente, atraente. Arrastou-me na voragem e, enquanto nos agitávamos no irreal, disse-me rindo de súbito: "Pareces outro. Antes estavas todo aborrecido e estúpido." Então reconheci a moça que algumas horas antes me chamara de velho urso. Julgou que me havia conquistado. Mas, já na dança seguinte, era outra por quem meu entusiasmo ardia. Dancei 2 horas ou mais, todos os ritmos de dança, mesmo aqueles que não conhecia. E sempre, depois de cada volta, aparecia Hermann ao meu lado, o sorridente jovem, saudava-me com a cabeça e desaparecia entre a multidão. Uma experiência que me fora desconhecida ao longo de 50 anos, embora familiar a qualquer mocinha airada ou a qualquer estudante, revelou-se-me naquela noite de baile. A experiência da festa, o rumor da comunidade em festa, o segredo da submersão da pessoa na multidão, da uniomística da alegria. Já ouvira falar nisso? Qualquer criada de quarto conhecia, e com frequência vira brilhar nos olhos de tais pessoas a luz, e sempre sorrira um pouco ironicamente de tudo isso, com um ar superior, porém com uma certa inveja. Aquele esplendor nos olhos embriagados de um homem liberto de si mesmo, aquele sorriso e meio louca imersão que nasce do rumor da comunidade, já ouvira centenas de vezes na vida, em exemplos nobres e vulgares, em recrutas e marinheiros embriagados, bem como em grandes artistas, talvez no entusiasmo de representações solenes, e também nos jovens que marcham para a guerra. E não havia muito a admirar esse resplendor e esse sorriso iluminado, com ironia e inveja, em meu amigo Pablo, quando, na embriaguez da música, se inclinava feliz sobre o saxofone, ou olhava aliado em êxtase para o maestro, o baterista, ou o homem do banjo. Muitas vezes cheguei a pensar que tal sorriso, que esse resplendor infantil, só era possível nas pessoas jovens, ou em certos povos que não apresentam nenhuma individualização real e diferença entre os indivíduos. Mas hoje, nesta bendita noite, expandia eu mesmo, Harry, o lobo da estepe, aquele sorriso. Agitava-me eu mesmo no doce sonho da embriaguez da comunidade, da música, do ritmo, do vinho e dos prazeres do sexo, cuja exaltação, ao descrever um baile, eu ouvira na voz de qualquer estudante em outros tempos com um ar de mofa e pobre superioridade. Eu já não era eu mesmo. Minha personalidade se dissolvera na embriaguez da festa como um sal na água. Dancei com uma e outra mulher, mas já não era uma só que estava em meus braços, cujos cabelos roçavam minha face, cujo perfume eu aspirava, mas todas as mulheres que se moviam na mesma sala, numa mesma dança, com idêntica música que eu, e cujos rostos deslumbradores passavam diante de mim como grandes flores fantásticas. Todas me pertenciam, eu pertencia a todas, todos participávamos de todos. E também pertenciam a mim todos os homens. Também estava eu entre eles. Não me eram estranhos. Seu riso era o mesmo meu. Seu anelo, o meu anelo. E o meu também era o deles. Um novo ritmo havia conquistado o mundo naquele inverno. Um foxtrot chamado yearning. Esse yearning era tocado a cada instante, e sempre novamente solicitado. Todos estávamos encantados com ele e trauteávamos a melodia. Dancei ininterruptamente com todas as mulheres que cruzaram por meu caminho.
com garotas muito jovens, com mulheres esplendorosas, com matronas maduras, com melancólicas solteironas. Todas me encantavam, a todas sorria feliz, radiante. E quando Pablo me viu tão esfuziante, a mim, que sempre via como um pobre diabo lamentável, seus olhos me lançaram um olhar de ventura. Levantou-se da cadeira e soprou em seu instrumento com toda a força, e acentuou o compasso do Yearning com movimentos de todo o seu corpo. E meu par e eu lhe enviamos beijos com a mão e cantamos em coro. Ah, pensei entretanto, haja o que houver, pelo menos fui feliz uma vez. Meu olhar teve brilho, libertei-me de mim mesmo. Sou irmão de Pablo, sou uma criança. Havia perdido a noção do tempo. Não sabia as horas ou os instantes que durava aquela felicidade embriagadora. Tampouco percebi que a festa, quanto mais animada se fazia, tanto mais se concentrava num espaço menor. A maioria já se retirara, nos corredores reinava a tranquilidade. Muitas luzes tinham sido apagadas, a escada vazia nas salas superiores, as orquestras se emudeceram, uma após outra, e se retiraram. Só no salão principal e no inferno continuava, em alvoroço, a variegada concorrência, cada vez mais ardorosa. Como não pudesse dançar com Hermínia, o rapazinho, víamo-nos e nos saudávamos somente nos intervalos entre as danças, e finalmente acabou por desaparecer não só diante dos meus olhos, mas até mesmo de meu pensamento. Eu não tinha pensamentos. Flutuava imponderável no torvelinho da dança, comovido pelos perfumes, sons, suspiros e palavras, saudado por olhos estranhos, rodeado por estranhos rostos, lábios, braços, peitos, joelhos, levado daqui para ali ao compasso da música como uma onda. E, de súbito, vi, num momento de lucidez, entre os últimos convidados que enchiam a sala, na última sala em que ainda havia música, um Pierrot negro, com o rosto empoado, uma formosa e fresca jovem, coberta apenas por uma leve meia máscara, uma figura encantadora que não havia visto em toda aquela noite. Enquanto todos os demais denotavam o avançado da hora em suas faces ruborizadas e sudorosas, nas vestes armarfanhadas, nas golas e peitilhos amarrotados, a negra Pierrette estava nova e fresca, com a fantasia perfeita, a gola impoluta, os brancos punhos imaculados e o penteado intocável. Veio em minha direção e eu enlacei-a, levando-a a dançar. A gola perfumada provocava-me cócegas no queixo. Seus cabelos roçavam-me a face, com mais delicadeza e mais intimamente que qualquer outra das mulheres com quem dancei aquela noite. O jovem vigor de seu corpo respondia a cada um de meus movimentos, cedia a eles, provocava naquele jogo novos contatos. E, de súbito, ao inclinar-me durante a dança buscando-lhe a boca, aquela boca sorriu confiante. Reconheci o queixo firme. Reconheci feliz os ombros, os cotovelos, as mãos. Era Hermínia, já não Hermann, vestida de novo, fresca, levemente perfumada e empoada. Nossos lábios se uniram ardorosamente. Por um momento, todo o seu corpo se estreitou contra o meu, até os joelhos, cheios de desejo, e entregando-se a mim. Logo retirou a boca e dançou discreta e fugidia. Quando a música cessou, permanecemos enlaçados, ali, onde estávamos. Todos os pares que nos rodeavam batiam palmas, batiam os pés, gritavam, assobeando, pedindo à orquestra exausta que tocasse o Yearning de novo. E de novo todos sentimos a manhã. Vimos a luz pálida através das cortinas. Sentimos próximo o fim do prazer. Percebemos a chegada do cansaço e nos arrojamos cegos, rindo e desesperados à dança, à música, à golfada de luz. Caminhamos furiosos no compasso, comprimidos pelos pares, e voltamos a sentir, uma vez mais, a venturosa onda que nos açoitava. Naquela volta, Hermínia abandonou sua superioridade, sua ironia, sua frialdade. Sabia que não precisava fazer mais nada para que eu me apaixonasse. Eu lhe pertencia. E ela se entregava, na dança, no olhar, no beijo, no sorriso.
Todas as mulheres daquela noite febril, todas com quem dançara, todas as que entusiasmara e me haviam entusiasmado, todas as que me apeteceram e que eu abraçara cheio de desejo, todas as que contemplara com anseios amorosos, estavam fundidas e concentradas em uma única, que florescia agora nos meus braços. Aquela dança nupcial durou muito. Por 2, por 3 vezes, a orquestra se calou, os músicos deixaram cair os instrumentos, o pianista levantou-se da banqueta, o primeiro violinista balançou a cabeça em sinal de negativa e outras tantas vezes tiveram de voltar a tocar ante a insistência dos últimos pares. Voltaram a tocar com maior rapidez, selvagemente. De repente, estávamos ainda abraçados e ofegantes da última dança. A tampa do piano se fechou com um golpe seco. Nossos braços caíram fatigados como os dos violinistas, e o flautista meteu seu instrumento no estojo. As portas se abriram, entrou por elas o ar frio, apareceram os criados com os abrigos e o moço do bar apagou a luz. Fantasmais e horripilantes fugiram todos, uns dos outros. Tiritando, envolveram-se em seus abrigos os dançarinos, há pouco ardorosos, erguendo as golas. Hermínia estava pálida, embora sorridente. Ergueu lentamente os braços, consertando o penteado. A axila brilhou à luz. Uma fina sombra infinitamente delicada corria a se ocultar no seio. Me pareceu que aquela linha de sombra resumia todo o encanto, todo o jogo e possibilidade de seu corpo formoso como um sorriso. Estávamos ambos de pé e nos contemplávamos um ao outro. Os últimos na sala, os últimos em toda a casa. Em alguma parte, no andar de baixo, ouvi abrir-se uma porta, quebrar-se um copo, um riso ir morrendo mesclado ao desagradável ruído dos automóveis que se punham em marcha. Em alguma parte, em alguma distância ou altura imprecisa, ouvi ressoar uma gargalhada clara e alegre, mas espantosa e estranha. Uma gargalhada como cristal e gelo, aguda e brilhante, mas fria e inexorável. De onde conhecia aquele riso singular? Não me lembrava. Estávamos ambos de pé e nos contemplávamos um ao outro. Durante um momento, estive desperto e sóbrio. Senti imenso cansaço. Senti as roupas suadas colarem-me aos ombros úmidos e cálidos. Vi minhas mãos vermelhas, com as veias inchadas surgindo dos punhos enrugados e suados. Mas em seguida, tudo passou. Um olhar de Hermínia bastou para tudo apagar. Diante de seu olhar, que parecia penetrar-me até a alma, toda a realidade se esboroava, até mesmo a realidade de meu desejo sensual por ela. Olhávamos-nos aliados. Contemplei minha própria alma. — Estás pronto? Perguntou Hermínia, e seu sorriso se evaporou, como se evaporara a sombra no seu seio. Distante e na altura, ressoava o riso estranho no espaço desconhecido. Assenti com a cabeça. Oh, sim. Estava pronto. Você acabou de ouvir mais um episódio do Literata Cast. Apoio Bene Cutelaria.